Segundo Reis, capítulo de número 4. Quero agradecer a Deus pela vida do Anderson. Que Deus possa te abençoar. Ele é tão esperto, pastor, que ele veio para cá, para o Castelo Branco. Ele é águia. Ele é águia. Um dia eu encontrei ele, ele falou: não, pastor, eu vou ficar aqui mesmo, no setor universitário. No outro dia eu encontrei ele e disse: eu mudei para o Castelo. Foi mal antes, é uma benção. Verso 1. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiver cheia. Partiu, pois, dela, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e lhe chegavam as vasilhas, e elas as enchia, e cheias as vasilhas, disse ela a um dos teus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Senta adorando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui mediante a uma palavra poderosa da parte de Deus aos nossos corações, a saber, acerca deste profeta por nome Eliseu. Todos nós sabemos que Eliseu é o sucessor de Elias, é aquele ao qual clamou a Deus e recebera porção dobrada sobre si. Quando eu olho esta palavra, eu entendo que este profeta foi chamado por Deus em um momento aonde um profeta estava terminando a sua chamada e Deus agora o levanta. A Bíblia diz que uma vez que Elias é tomado, a capa cai sobre Eliseu. E quando eu olhei para esta palavra, eu perguntei a Deus por que Elias não entregou a capa na mão de Eliseu. Por que Elias não fez uma festa para a posse do novo profeta por nome Eliseu? Mas diz o texto que quando Elias é tomado, Eliseu está olhando para aquela ação e ele percebe que a capa vinha descendo. A capa não foi entregue pelas mãos de Elias, mas a capa desceu do céu, para que Eliseu entendesse que nada viria de homem, mas tudo vem dos céus, tudo vem de Deus. E uma vez que a capa repousa sobre as suas mãos, ele se depara com o primeiro obstáculo, que é o Jordão. E o texto diz que ele clama a Deus dizendo: aonde está
o Deus de Elias. Ele toca sobre o Jordão se abre e ele passa a seco. O interessante é que uma vez que todos os filhos do profeta percebem que o espírito que repousava sobre Elias está sobre Eliseu, eles vão se curvar diante o mesmo. Eliseu agora tem a responsabilidade de levar a palavra, de orar pelo povo. O texto diz que o povo agora clama Eliseu dizendo: olha, nós estamos em uma cidade, a cidade é boa, mas as águas são amargas. O texto diz que Eliseu vai lá e Deus sara as águas daquela terra. Ele está sendo usado de uma forma extraordinária. Aí nós chegamos no texto que nós lemos. A Bíblia diz que uma mulher dos filhos, ou seja, esposa dos filhos dos profetas, chega-se até Eliseu, clamando por um milagre e por uma resposta. O texto diz que ela chega dizendo: olha, o meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia a Deus. A primeira coisa que esta mulher está mostrando aqui, Anderson, era a intimidade que o seu marido tinha com Deus. Com certeza ela sabia que o seu marido verdadeiramente era um servo do Senhor. Quando eu olho para esse texto, a maneira que ela chega até o profeta demonstra que aquele profeta tinha intimidade, que aquele moço tinha armazenamento com Deus. E quando eu estava sentado neste altar, o Espírito Santo de Deus falava algo ao meu coração, que uma coisa é quem não tem depósito com Deus, e outra coisa é quem tem depósito com Deus. Uma vez que esta mulher se aproxima até o profeta, ela já vai dizendo: olha, o meu marido morreu, mas ele era servo do Senhor, ele era um adorador de verdade, ele participava dos cultos, ele participava das coisas do Senhor. Alguns historiadores vão acreditar que o marido desta mulher era, louvado seja o nome do Senhor, aquele Obadias, que quando Jezabel matara todos os profetas a fio da espada, ele escondeu 50 e 50 dentro da caverna e os alimentou com pão e com água. Eles vão acreditar que por isso ele adquiriu uma dívida imensa. Esta mulher agora chega, apresenta-se para Eliseu seu problema, dizendo a saber acerca do depósito que este homem tinha com Deus. Quando eu olhei para esse texto, eu entendi algo. Quando o profeta Isaías chegou até a casa do rei Ezequias e disse mais ou menos assim: põe a tua casa em ordem, porque hoje tu vai morrer e tu não vai viver. Algo Isaías não sabia, era o depósito que aquele homem tinha com Deus. A Bíblia diz que quando a palavra de sentença chega, Ezequias vira o rosto para a parede, começa a orar, começa a chorar, começa a derramar lágrimas no altar do Senhor. Antes que Isaías descesse a escadaria do palácio, a Bíblia diz que uma voz do alto céu clama, dizendo: ei, Isaías, volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu vi a lágrima de Ezequias, e eu vou acrescentar 15 anos mais. Sabe que Deus está dizendo aqui nesta noite? Uma coisa é quem não tem depósito com Deus, outra coisa é quem tem depósito. Quem tem depósito, quando abre a boca, o Senhor se levanta do trono para operar o milagre. Eleva cama suri comandarai a céu e queminaia.
Oh meu Deus do céu, uma coisa, irmão, é quem tem depósito, Anderson. O grandão está na casa e está dizendo: nesta casa tem crente que tem depósito comigo. Nesta casa tem obreiro que tem depósito comigo. Nesta casa tem pastores que tem depósito comigo. Esta mulher não é boba. Ela chega até o profeta e diz: o meu marido tem depósito com Deus. Aleluia. Precisamos entender que nós necessitamos ter depósito. É por isso que quando Davi desce até o ribeiro, ele não pega apenas uma pedra, ele pega 5. Para matar o gigante, ele usa só uma, mas ele pegou 5. Davi andava com um cajado, Davi andava com a funda, e Davi andava com alforje. Tem muita gente que até tem cajado, tem muita gente que tem alforje e tem a mira boa, mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, não se esqueça de ter, aleluia, o alforje, aleluia, lugar de armazenamento. Você precisa armazenar algo no altar do Senhor. Quem é que não se lembra quando Dorcas morre? A Bíblia diz que as mulheres, as viúvas daquela cidade fazem uma reunião, mandam chamar Pedro e diz: Pedro, nós estamos aqui para interceder, não por uma qualquer, não por mais uma, mas nós estamos aqui, Pedro, para interceder por uma mulher que trabalhou, por uma mulher que plantou, por uma mulher que tem alforje cheio, que tem armazenamento com Deus. A Bíblia diz que elas apresentavam as túnicas que ela fizera. Quando Pedro viu aquilo, a Bíblia diz que ele começa a orar. Parece que eu vejo Deus dos altos céus dizendo: fica tranquilo, Pedrão, porque essa aí eu tenho um prazer de ressuscitar, porque ela ainda vai trabalhar na minha presença. Aleluia. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: como é que está aí o armazenamento com Deus aí? Aleluia. Porque o armazenamento que eu e você fizer com Deus, irmão, vai ser por um momento mais ou menos assim, de crise, de caos, quando todo mundo está recuado. Aí de repente aquele que tem armazenamento com Deus começa a orar, começa a clamar, começa a pedir, e Deus abre os céus e opera milagre. Aleluia. Eu estava conversando com um amigo meu, e eu disse, ele vive só da obra, e eu falei: varão, como é que está? Ele disse: pastor, Deus tem cuidado de mim. Eu falei: o negócio não apertou não? Ele disse: pastor, se eu lhe falar que eu estou sendo mais abençoado do que antes. Ele disse: eu fui para a Bahia quando fechou tudo, Brasília, Goiás. Ele disse: Bahia estava tudo aberto. E eu fui para a Bahia e comecei a pregar lá nas Assembleias de Deus. O povo me ofertava, o povo me dava perfume, o povo me dava galinha caipira, e eu fui abençoado demais. E eu fiz uma viagem com ele e algo me chamou a atenção. O telefone dele não parava de tocar. E as pessoas perguntavam: como eu faço para lhe trazer aqui? Ele falava: irmão, as passagens, um lugar para ficar, pode ser na casa do irmão ou no hotel. A oferta fica em critério, conforme a condição da igreja. Eu não cobro para pregar. E naquela ligação o camarada disse: eu só posso lhe dar as passagens. Ele disse: eu vou. E do outro lado ele perguntou: mas só pelas passagens? Você não vai ganhar nada e você vem? Ele disse: eu venho. Ele disse: manda o número da sua conta. Ele mandou ali mesmo, nós na viagem, agora 2 dias atrás, vindo da cidade de Itumbiara. Ele foi pregar numa cidade chamada Vicentinópolis. Alguém conhece? E eu fui pregar em Itumbiara. Quando ele está voltando, ele recebe essa ligação.
O rapaz do outro lado disse: me manda a sua conta. Ele mandou. Antes de nós chegarmos aqui no Outlet, ali chegando para cá, já chegando em Brasília, o celular dele deu aquela mensagem. Ele olhou, o irmão depositou 3 mil reais na conta dele. Não queria nem que ele pregasse. Sabe o que Deus está dizendo? Aquele que planta na minha presença, aquele que tem armazenamento comigo, aquele que está no meu altar, não fica preocupado, porque sou eu que cuido de ti. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite preocupado como é que vai fazer, como é que vai resolver as coisas. O grandão está na casa e está dizendo: ei, eu estou te observando e eu sei que você tem algo armazenado na minha presença, e no momento certo eu abro a porta e opero milagres sobre você. Aquela mulher, no momento de crise, ela bate na porta do profeta. E o interessante é que ela não saiu contando a sua vida para qualquer um. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente está contando nossos problemas, as nossas dores e as nossas dificuldades. Porque no momento de crise, no momento de causa, a gente abre a boca para todo mundo. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, tome cuidado, pegue o direcionamento certo. Aquela mulher vai até o profeta e expõe a sua dor e a sua dificuldade. Disse: olha, o meu marido morreu e veio o credor, bateu na minha porta e está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. A Torá nos revela que naquela época era normal, quando alguém estava devendo, levar os filhos para trabalhar por um espaço de tempo como escravo para pagar a dívida. Só que naquele momento aquela mulher vai até o profeta, e uma vez que ela vai até o profeta lhe dá o direcionamento. Tem muita gente que não obtém a vitória porque o profeta às vezes está aqui todo dia dando direcionamento. É por aqui, ele quer ir por ali. O profeta está dizendo: é por aqui, ela quer ir por ali. A gente, pastor, já às vezes não pode mais nem aconselhar as pessoas, porque elas ficam com raiva, elas ficam de mal da gente quando a gente dá o direcionamento. Às vezes um direcionamento que não é aquilo que ela está querendo fazer. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, se Deus levantou profeta neste lugar, fique atento ao direcionamento que Ele está te dando. Eu não gostei da palavra que o pastor disse, eu não gostei do direcionamento que ele me deu, mas o grandão está na casa e está dizendo: quem cumpriu o direcionamento certo vai viver milagre, vai viver milagre na presença de Deus. O profeta olha para ela e diz: o que é que tu tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada. Existe um grande problema aqui, irmão, porque sempre temos alguma coisa. Quem é que não se lembra da parábola dos 10 talentos? Uma ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou. Sempre tem alguma coisa. Às vezes a gente olha para a gente e diz: não tenho nada, eu sou pequeno. Mas o grandão está na casa e está dizendo: não, eu lhe dei alguma coisa, eu coloquei alguma coisa sobre as tuas mãos. Uma vez que aquela mulher diz: a tua serva não tem nada, parece que eu vejo Eliseu dizendo: então não tem milagre, então não tem resposta, não tem conquista. Mas de repente ela observa bem, aleluia, direito. Ela disse: não, uma botija de azeite. Sabe que o grandão está na casa e está dizendo para alguém aqui nesta noite: ei, eu vou usar aquilo que está nas tuas mãos para operar o milagre. Observe direitinho, veja lá se ainda existe uma botija de azeite, porque é tudo que Deus precisa para fazer o milagre. Ela diz: eu tenho uma botija de azeite. O profeta diz: então prepara para viver milagre. Vá na tua vizinhança. Isso mostra a qualidade de caráter que aquela mulher tinha. Era amiga de todo mundo. O texto diz que ela sai em toda a vizinhança buscando vasilhas, não poucas, vasilhas vazias. Perceba que aquela mulher estava vivendo um cenário de crise. E como já foi dito aqui que nós estamos em Cristo, pode todo mundo estar em crise, mas o céu não. Aleluia, porque a pandemia fechou muita coisa, Anderson.
A pandemia fechou igreja. A pandemia fechou centro espírita. A pandemia fechou mercado. A pandemia fechou tanta coisa. Bares, boate. A pandemia saiu fechando tudo. A única coisa que a pandemia não fechou foi o céu. O céu permaneceu aberto. A igreja até fechou pelo espaço de tempo, mas aonde tinha um crente de joelho dobrado, o céu se abria e a glória de Deus descia. A presença de Deus nos envolvia. Aleluia. O céu permaneceu aberto. Ela pega vasilhas e não poucas. Agora o direcionamento do profeta: entra para dentro do quarto e fecha. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente pensa que Jesus só opera de porta aberta, pastor Jesus. Só que ele está na casa e está dizendo: eu sou o Deus que opero de porta fechada. Tem alguém aqui nesta noite que está falando ao seu coração: as portas estão fechadas e eu não vejo solução. Mas o grandão está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque eu sou Deus que opero de porta fechada. Quando ele entra dentro da casa de Jairo, a primeira coisa que ele manda fazer é: fecha as portas. E quando as portas estavam fechadas, ele libera uma palavra dizendo: Talita cumi, que significa: menina, levanta. E a menina ressuscitou. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Fica tranquilo, porque mesmo de porta fechada eu ressuscito, mesmo de porta fechada eu avivo, mesmo de porta fechada eu opero a multiplicação. Aleluia. Fecha a porta. O texto diz que ela fecha a porta, entra para dentro. Ela pega a botijinha de azeite e começa a derramar sobre um vaso. O vaso enche, coloca a parte. Ela deita azeite, o vaso enche, coloca a parte. Porque a crise, irmão, não é de azeite. A crise é de vaso. A Bíblia diz que a seara é grande e é pouco ceifeiros. Ele está na casa e está dizendo: aonde tiver um vaso aqui nessa noite. Foi cantado aqui, foi falado pelo profeta aqui: aonde tiver um vaso, tem azeite descendo sobre a tua vida. Deixa eu ver se tem alguém entendendo. Ele está na casa e está dizendo: aonde tiver vaso, tem azeite descendo, tem providência descendo, tem milagre descendo, tem força descendo, tem conquista descendo da parte do Senhor. Então a crise não é de azeite, a crise é de vaso, porque enquanto tiver vaso, tem azeite descendo. O texto diz que acaba-se os vasos. Aí o texto é bem categórico em dizer: e o azeite parou. O azeite só vai parar quando acabar os vasos. Enquanto tiver vaso, tem azeite de Deus descendo sobre a nossa vida. Tem vaso aqui ainda? Tem vaso aqui ainda? Tem vaso na presença de Deus? Tem vaso na presença de Deus? Então tem azeite, tem presença, tem unção. Ela olha para o menino e diz: traga cá mais um vaso. O menino diz: mamãe, acabou os vasos, não tem mais vaso. O credor entrou naquela casa para receber a dívida. Pastor Jairo, quando a resposta desta mulher me faz entender, quando Eliseu diz: me declara o que é que você tem em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada. Vamos conjecturar nos dias de hoje. O credor batendo na minha porta para cobrar uma dívida, e uma vez que eu não tenho dinheiro, ele leva o carro, ele leva a geladeira, ele leva a cama, ele leva a televisão, ele faz um limpa. Uma vez que esta mulher responde: a tua serva não tem nada, eu entendo que o credor rapou tudo, Anderson. O credor levou tudo que aquela mulher tinha dentro de casa. Parece que eu vejo ele fazendo uma contabilidade. Contou lá e diz: ainda está devendo, vou levar os meninos.
Só que é o momento que ela entra em ação, porque quem é vaso na presença de Deus, irmão, jamais vai permitir o diabo roubar o que é seu. E o interessante é que ele faz um limpa na casa, mas sabe aonde ele não toca, pastor Jairo? No azeite. O diabo às vezes até toca em muita coisa que é nossa. O diabo até rouba muita coisa que é nossa. Mas o grandão está na casa e está dizendo: pode até tocar no físico, pode até tocar nos bens materiais, mas na unção que foi derramada sobre a tua vida, o diabo não tem autoridade para tomar, não tem autoridade para roubar. O grandão está na casa e está dizendo: ei, na unção que eu derramei sobre você, o diabo não vai tocar. Ele leva tudo, mas o azeite fica. O texto diz que multiplicou o azeite. E eu gostei disso, porque tem coisas que Deus permite ser levada, tomada, roubada. Porque uma vez que o credor leva tudo, a casa fica vazia. Quando o profeta dá o direcionamento: busca muito vaso. Moço, geladeira ia atrapalhar, armário ia atrapalhar, cama ia atrapalhar. Tanto de azeite que Deus ia mandar para a vida daquela mulher. Ela pegou vasilhas não poucas. Quando a multiplicação acontece, uma vez que a casa estava vazia, Anderson, agora tem azeite na cozinha, tem azeite na sala, tem azeite no quarto, tem azeite no banheiro. Sabe que Deus está dizendo: fica tranquilo, porque aquilo que foi roubado, eu vou preencher com a minha presença, eu vou preencher com a minha unção, eu vou preencher com o meu poder, eu vou preencher com a minha graça, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Tem azeite para todo lado da casa. Oh meu Deus, Deus opera na vida da mulher. Oh mulher sábia. Sabe para onde ela volta? Os pés do profeta. Ela chega até o profeta e diz: profeta, sim, Deus operou um milagre na minha vida. Porque tem gente, irmão, que recebe o milagre e some. Você conhece alguém assim que sumiu? Deus abre a porta, abençoa, prospera, ele desaparece. A mulher não. Foi o profeta que me deu o direcionamento? Pois eu preciso de direcionamento na hora da bênção. Na hora da crise ele me aconselhou, pois na hora da bênção vai permanecer me aconselhando. Ela chega até ele e diz: profeta, o milagre aconteceu. Tem azeite na sala, tem azeite no quarto, tem azeite na cozinha, tem azeite no banheiro, tem azeite na área, tem azeite para todo lado. Aí o profeta dá o segundo direcionamento para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do resto. Esse paga a tua dívida aqui, Anderson, no original significa: vai lá e recupera o que você perdeu. Porque às vezes a gente perde algumas coisas que a gente quer de volta. Mas o grandão está na casa e está dizendo: a bênção vai ser tão grande que você vai recuperar até aquilo que o diabo te roubou. Você vai recuperar até aquilo que você perdeu. Ele está na casa e está dizendo: prepara, porque a multiplicação vai acontecer. E algo que saiu das tuas mãos está voltando hoje. E algo que você perdeu está voltando agora. Porque a autoridade da parte de Deus faz isso. Uma vez que o salmista Davi disse que o cajado de Deus o consola, uma das finalidades do cajado é trazer a ovelha que estava sobre o despenhadeiro. Porque uma vez que a mão do pastor não conseguia alcançar a ovelha, ele usava o cajado. O cajado retrata-se acerca de autoridade. Sabe que Deus está dizendo aqui nesta noite? A unção representa a autoridade. E a unção que eu vou derramar sobre a tua vida é com tamanha autoridade que vai trazer aquilo que você perdeu. Vai trazer aquilo que você perdeu. Quem sabe você está aqui adorando, mas alguém ficou na tua casa dizendo: eu não prego mais, eu não canto mais, eu não vou mais para aquela igreja. Mas vai ser tanta unção na tua vida que ele vai sentir desejo de voltar e adorar o nome do Senhor.
Ele dá o direcionamento: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos viverão do resto. Aquela mulher vai recuperar tudo aquilo que ela perdeu. Parece que eu vejo ela entrando na casa do credor e dizendo: olha só, eu tenho dinheiro para pagar a dívida, e eu tenho dinheiro para recuperar aquilo que você me roubou. Joga a mão para cima, deixa eu profetizar na tua vida. Este ano ainda não acabou. Deus ainda tem milagre para fazer na tua vida. E quem sabe que no meio desta crise você perdeu algumas coisas, mas prepara, porque tem unção de Deus, tem presença de Deus, tem graça de Deus descendo sobre a tua vida, e algumas coisas que se foram vai voltar para você, porque Deus é fiel. Ele está na casa e está dizendo: fica tranquilo, porque tudo que você perdeu, você vai reconstituir na presença de Deus, no altar de Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Ele está na casa e está falando ao teu coração nesta noite: fica tranquilo, porque eu vou restituir. Ele é Deus de restituição. Ele é Deus que faz o extraordinário na minha e na tua vida. Foi Ele que restituiu o filho da viúva da cidade de Naim. Foi Ele que restituiu a filha de Jairo. Foi Ele que ressuscitou a Lázaro, aleluia, restituindo o irmão de Marta e Maria. Ele está na casa e está dizendo: eu sou Deus na crise, eu sou Deus na bonança, eu sou Deus que estou no controle de todas as coisas. Às vezes a gente fica preocupado e dizendo: o que vai ser de mim, ou o que vai acontecer com a minha vida. Mas Ele está na casa e está dizendo: no meio desta tempestade eu permaneço sendo Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que quando Isaías vê Deus, aleluia, no capítulo de número 6, ele vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, ano de dor, ano de perca, ano de luto, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Sabe o que isso significa? De porta aberta, Ele está no trono. De porta fechada, Ele permanece no trono. Se nós estamos em crise, Ele está no trono. Se estamos na bonança, Ele está no trono. Se alguém desceu a cova, Ele está no trono. Se alguém permanece vivo, Ele permanece no trono. Sabe que Deus está dizendo aqui nesta noite: fica tranquilo, porque eu sou Deus na tua vida, permaneço no trono para te dar vitória. Ele jamais perderá a sua majestade. Ele jamais perderá o controle da minha e da tua vida. Fecha os teus olhos, soberano Deus e eterno Pai. É diante da tua presença, diante da tua face, eu quero ser grato nesta noite por estar nesta casa. E eu entendo, à luz da palavra, Senhor, que nesta noite o Senhor está ressuscitando o sonho de alguém neste lugar. Eu entendo, à luz da tua palavra, Pai, porque algumas pessoas pensaram que por causa da crise, do caos e da dificuldade não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas eu entendo nesta noite, à luz da tua palavra, que o Senhor está operando algo extraordinário neste lugar. Alguém estava com apenas um pouquinho de azeite, mas nesta noite é a noite da multiplicação, nesta noite é a noite do milagre, nesta noite é a noite do renovo. Eu quero clamar a ti neste momento, Senhor. Visita este crente, visita esta crente, visita este jovem, visita esta jovem. Diga para eles, ó Pai, no mais profundo do coração, que a promessa permanece de pé, o projeto permanece de pé. Eita, glória a Deus. Ele está na casa e está falando ao coração de alguém: fica tranquilo, porque as minhas promessas permanecem de pé na tua vida, na tua casa, no teu ministério. E só quem acredita glorifica o nome do Senhor.